Aleluia. Nós te rendemos graças, Senhor, pela sua palavra. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor nos permitiu ter livre acesso a você. Porque antes, Pai, nós estávamos nas trevas. Porque antes nós éramos inimigos de Deus. Mas por causa de Jesus. Sabe, queridos, por causa de Jesus. Hoje nós temos pleno acesso a essa presença. Desfruta dela. Desfruta dessa presença. Desfruta da unção que está nesse lugar. Sabe, querido, você não veio para mais um culto. O Espírito Santo é aquele que se move. Talvez você tenha saído da sua casa meio cansado, meio capenga, meio arrastado. Mas, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. O Espírito da verdade está neste lugar. O Espírito que renova está nesse lugar. O Espírito que faz nova todas as coisas está neste lugar. 2025 ainda não acabou. Eu sei que você ouve tanto isso e parece um clichê, mas, queridos, isso é uma verdade. 2025 ainda não acabou. Deus, Ele é o dono do tempo, Ele é o dono das estações, Ele é o dono das fases. Queridos, aquilo que não aconteceu o ano inteiro pode acontecer com você essa noite. Sabe, a mulher do fluxo de sangue foram 12 anos procurando médicos, gastando tudo que tinha e nada aconteceu. Mas, queridos, um dia ela ouviu falar de Jesus. E ela dizia para si mesma: se eu somente tocar nas vestes desse homem, eu serei curada. Sabe, querido, você entrou no 12º mês desse ano. E pode ser que nos outros 11 meses nada tenha acontecido. Querido, mas esse mês vai acontecer. Sabe, ajusta a tua fé. Aumenta a tua temperatura. Não fica sendo guiado por aquilo que você vê, por aquilo que você olha diante das circunstâncias. Existe uma palavra poderosa. E ela já está enxertada dentro do seu coração. Aleluia. Aleluia. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga assim: é hoje. Diga: é hoje. Aleluia. Aleluia. Sabe, querido, você pode ir sentando. Aleluia. Boa noite, né, gente? Sabe, queridos, quando já faz um tempo, alguns dias. Obrigada, viu, gente? Vocês são maravilhosos. Já eu chamo vocês. Sabe, queridos, sim, você que não me conhece, meu nome é Vanessa, certo? Vanessa Ferreira, mais conhecida neste lugar como Tia Vanessa. Amém? Eu e meu esposo, a gente lidera o departamento infantil aqui da igreja sede. E é o lugar onde Deus nos plantou e onde nós amamos estar. Amém? E sabe, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Já faz uns dias que uma frase tem saltado ao meu coração. E é o Senhor dizendo para mim: Vanessa, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Sabe, queridos, nós vivemos na dispensação da graça. Nós estamos enxertados na temporada do ministério do Espírito. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 3. Aleluia. E lá Paulo começa escrevendo a partir do versículo 1, dizendo o seguinte: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendações de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Querido, você é a carta de Cristo. Amém?
ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes. Diga assim, capazes. Diga de novo, capazes de ser ministros de um novo testamento ou de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Sabe, queridos, dá uma paradinha aí. Paulo está fazendo aqui menção da lei e da graça. Do ministério da morte, que aí é tratado como a lei, e do ministério do Espírito. E ele está dizendo, olha, existe, nós vamos ver mais à frente sobre isso. E ele diz, olha, vocês foram capacitados para serem ministros de uma nova aliança. Para serem ministros desse ministério do Espírito. E sabe, queridos, quando a gente está falando de ministros, a gente não está falando necessariamente de púlpito, não. Ministério é serviço. Ministério é fazer e cumprir aquilo que está no seu coração, que Deus colocou como um plano específico para a sua vida. Então, nós fomos capacitados para sermos ministros nessa nova aliança. Você tem essa posição. Não se veja menor do que isso. Muitas vezes, essa palavra ministro parece que tem sido um pouco deturpada no seu sentido original, no serviço de que um ministro é aquele que está lá em cima e o restante é aquele que está lá embaixo. Mas, queridos, não é assim que a palavra trata. Aquele que é chamado ao ministério, ele é chamado para servir. Ele é chamado para servir ao Senhor e ele é chamado para servir às pessoas. E, queridos, desempenhemos o nosso ministério com amor. Lembrando que nós não estamos mais no ministério da morte. Nós não estamos mais para cumprir os preceitos da lei. Nós agora estamos enxertados dentro do ministério do Espírito. E, queridos, o ministério do Espírito é aquele que a revolução começou por dentro. Eu e você, nós não estamos mais sozinhos. Uma vez que eu e você entregamos nossa vida a Jesus, selamos uma aliança com Cristo, o Espírito Santo está aqui, ó, comigo e com você. Amém? No versículo 7, ele diz assim: e se o ministério da morte, está falando da lei, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual ele era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Paulo está dizendo, minha gente, se liga, se orienta. Ele está dizendo, olha, se no ministério da morte, na lei, entre aspas, o negócio pegava fogo, a glória estava por todo canto, quanto mais agora que nós estamos inseridos no ministério do Espírito. Ele está dizendo, olha, quando fala sobre Moisés, e a face de Moisés brilhava por causa da glória de Deus, era tudo muito bonito, foi um movimento glorioso, mas queridos, era uma glória transitória. Era uma glória temporária. Depois de certo tempo, o rosto de Moisés voltou ao normal. Mas nesse ministério que nós estamos inseridos, queridos, não é mais temporário. Não é mais um caráter emergencial. Onde nós estamos inseridos agora é algo permanente. Porque a palavra disse que o Espírito ele viria e ele ficaria conosco até a consumação dos séculos. Você não está sozinho. Então Paulo está dizendo, olha, se na lei, que é chamado de ministério da morte, é até um negócio, né? Meio tenebroso. Mas ó, se na lei, no ministério da morte, havia glória, quanto mais agora que nós estamos inseridos no ministério do Espírito. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Queridos, e é nessa atmosfera que nós estamos inseridos. Você precisa sair daqui com essa consciência essa noite. Você está enxertado. Você está plantado no ministério do Espírito. E Deus capacitou você para ser ministro de uma nova aliança. Não da letra,
mas do Espírito. E aí, continuando, ele diz, versículo 9. Porque se no ministério da condenação, falando da lei de novo. Cadê? Me perdi, voltei. Porque se no ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Trocando em miúdos, Paulo estava dizendo, gente, se na antiga aliança o negócio acontecia, se na antiga aliança os sinais estavam lá, se na antiga aliança havia glória, nessa dispensação de agora, o negócio tem que ser superior. Você precisa viver acima da média, porque agora a unção não vem somente sobre alguns, a unção está dentro. E a unção é o próprio Espírito, querido. E agora não é mais transitório. Agora é permanente. E Paulo estava alertando a igreja de Corinto nesse sentido, dizendo, gente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? E querido, se nós estamos inseridos dentro desse ministério, que tem uma glória superior, permanente. Querido, isso me revela que a gente não vive de todo jeito. Aqui está dizendo primeiro, tem ousadia no falar. Eu e você precisamos, ter a identidade muito bem resolvida de quem nós somos em Cristo. Você e eu. Gente, a gente não é crente frouxo. Você que está me assistindo, frouxo é molenga. Você não é de Campina, né? Que aqui a gente fala, né? Mas queridos, nós somos uma geração que vive numa aliança superior, que nós temos o Espírito por nosso amigo e nosso companheiro. Porque, queridos, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma pomba, o Espírito Santo não é um fogo, o Espírito Santo não é uma força ativa. O Espírito Santo é uma pessoa. Lá em João, Jesus disse, olha, é necessário que eu vá, que ninguém queria que Jesus fosse, crucificado. E ele disse, mas é necessário que eu vá, para que o Espírito possa vir. E ele estará com vocês até a consumação dos séculos. Ele será o seu ajudador, ele será o seu consolador. Sabe, queridos, você vai passar por situações na sua vida que ninguém vai conseguir lhe consolar, mas o Espírito vai. Você vai passar por situações na sua vida que ninguém vai conseguir te ensinar, mas o Espírito Santo vai. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque o ministério é dele, não é meu, não é seu. Às vezes as coisas saem meio fora de prumo, porque às vezes a gente age como se o ministério fosse nosso, como se a gente fosse dono das coisas, como se a gente soubesse de tudo, como se a nossa própria mente natural conseguisse todas as respostas. E queridos, não vai. Deus é aquele que está muito além do que eu e você podemos pensar. Quantas vezes você disse, meu Deus, vai ser desse jeito, e Deus surpreendeu você? Graças a Deus, que Deus não vai atrás só dos planos da gente, Não ia dar errado. Mas sabe, queridos, lá embaixo, no versículo 17, vou adiantar um pouquinho, ele diz o seguinte, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ele está dizendo, olha, enquanto Moisés precisava colocar um véu na face, por causa da glória que refletia, que era uma glória transitória, ele está dizendo, nós não. A nossa função, como ministros dessa nova aliança, é refletir mesmo. E sabe que aquilo que está dentro, queridos, reflete fora. E ele diz, olha, repetindo, mas todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Nós somos transformados de glória em glória. Sabe, queridos, não deixa Satanás colocar a condenação em você, não. Hoje você está melhor do que ontem. Amanhã você vai estar melhor do que hoje.
Sabe por quê? Porque você e eu, nós não devemos mais nada a Satanás. Porque o que proporcionou esse ministério do Espírito, essa nova aliança, foi o sacrifício de Jesus. A partir de Cristo, todas as coisas foram se desenvolvendo. E hoje eu e você temos pleno acesso. Jesus veio para resolver a situação que aconteceu lá no Éden. Para nos dar livre acesso novamente ao Pai. Então, queridos, nós estamos aqui nessa terra para refletir Cristo mesmo. Para sermos transformados. E amanhã a gente está melhor do que hoje. E porque hoje a gente já está melhor do que ontem. Sabe, lá em Hebreus 11, quando eu estava lendo esse texto, eu não vou pedir para você ler tudo, mas eu anotei e fiz um haul aqui, tá certo? Para você acompanhar. E aqui ele fala sobre algumas coisas, certo? Está lá em Hebreus 11, a gente ainda vai ler alguns versículos, certo? Eu já vou abrir aqui. E eu vou abrir aqui para você. Você está vendo, né, que meu esboço está desenhado. Isso foi 5 minutos, gente, que eu fui tomar um banho. E os meus filhos fizeram esse desenho. Vamos lá. Então ele começa a falar algumas coisas lá, ele começa a citar o conceito, né, do que é fé. E amém. E sabe que ele começa a dizer, olha só. E aí eu sei que você vai empolgar. Você vai se empolgar ao longo que eu for lendo. Me ajuda, tá? Vamos lá. E ele diz, olha, pela fé os mundos foram criados. Pela fé, Abel ofereceu o maior sacrifício. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Pela fé, Noé preparou a arca. Pela fé, Abraão saiu da sua terra sem saber para onde ia. Pela fé, Sara gerou um filho fora da idade. Pela fé, Abraão ofereceu Isaque. Pela fé, Isaque abençoou cada um dos filhos de José. Pela fé, José fez menção da saída dos filhos de Israel. Pela fé, Moisés foi escondido por 3 meses para não morrer. Recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Pela fé, ele deixou o Egito. Pela fé, ele atravessou o Mar Vermelho. Pela fé, caíram-se os muros de Jericó. Pela fé, Raabe não pereceu porque acolheu os espias. E ele continua dizendo, não dá para falar de todo mundo. Ele faz, não daria para falar sobre Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel. Aí vai comigo para o versículo 33, que você ainda vai ficar mais chocado. Vamos lá. No versículo 33 de Hebreus 11, ele vai dizer assim: os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fugir os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos a fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno. Errante pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E aí a gente começa a ver tudo o que esses homens fizeram. Tudo o que esses homens foram capazes de vivenciar por causa do Evangelho. Tudo o que aconteceu de milagre. E no versículo 39 diz assim: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor. Diga assim comigo, melhor. A nosso respeito. Para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Queridos, essa galera passou por tudo isso. Fez tudo isso. Mas ainda foi provido algo melhor. Para mim e para você que é a igreja. Tantos feitos como esse. Tantos exemplos. Chamado até de heróis da fé. Né? Até Raabe está no meio. Viu? Raabe era uma prostituta, mas ainda foi abençoada porque ajudou os homens de Deus. Mas olha só. Tudo isso que foi magnífico, que foi glorioso. O ministério do Espírito ainda é maior. E está aqui, dentro de mim e dentro de você. Amém? E sabe que, queridos, quando nós estamos inseridos em um lugar, a gente só sai dele se a gente quiser.
Não é opcional, não é condicional. A palavra é essa, não é condicional. Foi algo que foi feito, foi selado e foi cumprido. O Espírito Santo nasceu de novo. Ele é seu ajudador. Ele está com você. Você não está mais sozinho. E sabe, a sua posição e a minha posição hoje é aqui. Mas você sabe que Satanás, ele vai tentar fazer de tudo para roubar você dessa posição? Sabe, queridos, a gente não crê, a gente não acredita em batalha espiritual. Onde Deus está brigando com o diabo para ver quem é que ganha. Amém? Dê um amém. Diga amém. Gente, não. Porque Deus, Ele é o vencedor. Satanás está debaixo dos nossos pés, apenas aguardando o lago de fogo e enxofre. Amém? E hoje nós estamos aqui, queridos, no bom combate da fé. Permanecer na posição que foi conquistada para mim e para você. Satanás, ele sabe que ele é um derrotado. Satanás, ele sabe que não dá para medir força com Deus. Ele sabe tudo disso. Mas sabe, Satanás é enganador. Satanás é mentiroso. E o que Satanás puder tentar fazer para tirar eu e você dessa posição, ele vai fazer. Porque ele sabe quão glorioso é o ministério do Espírito. Eu vou chamar a Rani, ele vai me ajudar aqui no negócio, por favor. Mas sabe, quando eu estava em casa esses dias, chegou dezembro, a gente já começa, né, com os enfeites de Natal. E a gente já começa a fazer logo uma retrospectiva da vida. Você faz isso? Faz ou não? Gente, pense sobre sua própria vida. Faz uma retrospectiva aí. Não uma retrospectiva de lamúria, não, tá? Mas de dizer, rapaz, eu preciso melhorar nisso, vai acontecer isso, eu estou crendo. E, queridos, eu estava em casa e eu comecei a me lembrar de uma retrospectiva da minha vida. Talvez você se identifique com algumas coisas que eu vou compartilhar aqui com você. Porque são situações, às vezes, como essa, que o diabo tenta sussurrar e convencer você daquilo que não é verdade. O Espírito ao qual nós estamos inseridos nesse ministério, queridos, é o Espírito da verdade. Espírito da verdade. Tudo que é de mentira, tudo que não presta, quem está envolvido nessa situação é o diabo. Pode vir, o bichinho estava me esperando, gente, e eu esperando ele. Olha. Não sei, bota aqui. E aí eu estava me lembrando pode botar no chão. E aí eu estava me lembrando em casa de umas retrospectivas e essa imagem veio na minha cabeça. Tu pode trazer, Nohane, por favor. Gente, dá uma salva de palmas para o meu amigo de Ferreira. Tá vendo aí, pregador sozinho não faz nada, tem que ter amigo, gente. Amém? E então, eu estava pensando sobre algumas coisas e o Espírito Santo começou a me lembrar de algumas coisas. Sabe, queridos, quando eu tinha 5 anos de idade, meus pais se separaram. E Satanás, ele sussurrou no meu ouvido que não valia a pena ter uma família. O diabo sussurrou no meu ouvido que bem melhor seria eu seguir uma vida sozinha. Se você optou por viver uma vida sozinha, está tudo bem, viu? Eu só estou falando da minha vida. E sabe, Satanás, ele tentou me convencer de que família não é essa necessidade toda, não. Que dava para ser feliz no meio do mundo afora aí, meio errante. Aí eu tinha planos, viu? Eu tinha planos de ir embora, estudar fora e passar o resto da vida por aí. E sabe, é como se Satanás... Menina, isso é pesado, viu? Me ajuda. Eu disse, não, deixa que eu boto. Não vai dar não, hein? Me ajuda. E sabe, é como se Satanás ele começasse a colocar pesos. Ele está perguntando se ele é Satanás, não, gente. Eu não queria trazer ele para não parecer que ele era Satanás, né? Mas... Pronto, Rani. E aí, gente, é como se o diabo colocasse uma sementinha aqui. Não vale a pena. Não precisa. Você não viu não que não deu certo? Vai insistir nesse negócio? Quando eu tinha 16 anos, eu passei para a faculdade, para a universidade. Gente, eu era tão lisa,
Você que está me assistindo, Liz aqui no Nordeste, é não ter dinheiro nenhum. É não ter um pau para dar na cachorra. Misericórdia, não pode dizer isso mais não, né? Volta. Não pode mais. Isso é da minha infância. Não pode, não pode. E sabe, gente, Satanás, ele tentava também sussurrar no meu ouvido que eu não tinha condição financeira. Como era que eu ia terminar aquele curso? Se para eu ir para a faculdade, minha mãe tinha que ir a pé para o trabalho? Porque ela pegava o vale que ela recebia para ir trabalhar e me dava para eu poder ir para a universidade de ônibus. E ela ia a pé. E Satanás sussurrava no meu ouvido sobre essa condicional mesmo de uma vida limitada, de uma vida de pobreza. Mas eu casei, né? Vocês viram que deu certo, glória a Deus. Depois eu conto essa história. Mas, quando eu casei, queridos, eu não conseguia engravidar. E aí Satanás tentava sussurrar no meu ouvido. Será que vai dar certo? Será que você vai conseguir? Será que aquilo que você deseja, aquilo que você crê vai acontecer mesmo? Alguns 8 anos atrás, eu tive alguns episódios, bem sérios mesmo, de depressão, de síndrome do pânico, de algumas dessas doenças psicossomáticas. E eu lembro exatamente do dia que o diabo disse para mim, nunca mais você vai conseguir pregar. Porque eu tinha lapsos de memória. Eu estava conversando aqui, e depois eu não me lembrava mais o que eu estava conversando. Eu não conseguia mais ler livros, porque a minha mente bloqueava. E eu lembro que Satanás um dia sussurrou isso no meu ouvido. Você nunca mais vai pregar. Porque se você subir no púlpito, você vai passar vergonha. Quem já viu? A pessoa vai ministrar e está esquecendo o que está falando. Sabe, queridos, antes de chegar neste lugar, no verbo da vida, Satanás tentou sussurrar no meu ouvido que não valia mais a pena servir ao Senhor. Que eu deixasse essa história de ministério quieto, me sentasse no banco e ficasse quieta. Que estava de bom tamanho. Quando meu filho tinha 3 anos, cadê meu assistente? Foi embora. Foi não, está aqui. Coloca esses outros 2, Rani, por favor. E quando meu filho mais velho tinha 3 anos, eu recebi um laudo de TEA. Que meu filho era autista. E aí, Satanás sussurrou de novo. E disse, agora, como é que vai ser? Como é que tu vai trabalhar? Como é que tu vai viver uma vida ministerial? Como é que vai acontecer? E sabe, queridos, é como se ao longo do tempo, se a gente não tiver cuidado, Satanás ele vai agregando mentiras na nossa vida. Glória a Deus que quando eu tinha 19 anos, eu conheci essa palavra. Inclusive a palavra rema, e ela me libertou. E eu não fui juntando tudo isso para lá na frente ter que ser resolvido. Mas sabe, se você não tiver cuidado, aos poucos e em sussurros, Satanás ele vai tentando te convencer do que você não é capaz. Do que você não consegue fazer. Ele tenta mostrar para você uma circunstância e baseado apenas nessa circunstância, ele tenta te dizer e ele tenta te provar que você não vai muito longe. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu casei. Amém. Constituí uma família. Sabe, queridos, eu era sem recursos financeiros na faculdade. Deus levantou, eu não era crente não, nem conhecia essa palavra. Deus levantou 2 mulheres, Ivonete e Maria. Elas passaram quase 4 anos da faculdade pagando minhas xerox e eu nunca pedi. Quando eu chegava para assistir aula, elas já tinham xerocado meu material. Vocês hoje são, aí o negócio do GPT, né, Google, tinha isso não, meu filho, era máquina de xerox na minha época. Era xerox em banda de lata, era tanto do dinheiro nesse mundo, gente. E Deus proveu. Sabe, queridos, e todas as mentiras que Satanás tentou agregar dentro da minha vida, dentro da minha mente, elas foram rompidas. E eu rompi com a frustração,
E eu rompi com o medo de voltar a pregar. E eu rompi com aquela sensação daquele laudo que eu recebi. Porque, queridos, nós estamos na dispensação e no ministério do Espírito. Amém? Eu queria vou chamar você, meu jovem. Vem aqui, por favor. É você mesmo. Esqueci seu nome agora, mas eu lhe conheço do DI. Venha cá. Você vai me ajudar. Eu queria pedir a você, por gentileza, me dê seu casaquinho. Chegue. Para ficar mais confortável, depois eu lhe devolvo. Viu? Meu filho, por gentileza, tente levantar essa barra. No alto, no alto. No... Disse a você que era. Eu preciso de um ajudante para o meu amigo aqui. Fica aqui, não vai embora não. Eu preciso de um ajudante para o meu amigo aqui, gente. Cadê você? Vai deixar o irmão só? Misericórdia. Vê o 2, pode vir, irmão. Chegue. Vem cá você também. O Iasaco não conta muito não, viu? Porque ele é da polícia. Mas tudo bem. Vai os 3 agora. Vamos ver esse negócio aí. Os três. Ajuda aí. Ajuda o irmão. Vai. Levanta. E aí? 8 minutos dá? Vem mais 2. Gente, ligeiro. Os meninos estão cansados. Pelo amor de Deus. Eu vou ter que ficar chalerando para você vir aqui. Você quer homem? Não. Bora lá? De novo? Bora, galera. Sai, os crossfiteiros de plantão. E aí, a gente chega os 8 até o fim. Agora? Chega? Chega ou não chega? É firmeza, galera. Chega ou não chega? Chega, posso continuar pregando vocês aí? Pronto. Vocês não vão conseguir, porque vocês vão ficar olhando para eles, né? Não vai olhar mais para mim, né? Mas sabe, queridos, quando eu estava ouvindo mesmo o Senhor falar comigo sobre algumas coisas, o Senhor me mostrou mesmo como às vezes o diabo ele tenta agregar pesos na vida de pessoas. Sabe, muitas das vezes nem é pecado, não. É peso. Um pezinho aqui, um pezinho ali. Vocês querem que eu chame mais 2? Vem mais 2 para ajudar eles, por favor, gente. 2 fora. Gente, é 2, só veio 1. Ajuda os irmãos, gente. Isso aí, irmão. Força aí, força. Segura. Eles estão conversando entre si para ver a melhor forma de segurar essa barra. Gente, vocês param que o negócio aqui é sério. Viu? Estão falando ali com o meu ajudante, dizendo que trouxesse um mais leve na próxima. Mas sabe, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Agora é sério, segura aí. Tá todo mundo de Rexona aqui, tá tudo bem. O outro tá reclamando, dizendo ali, Satanás miserável. Mas sabe, gente, eles estão meio desesperados, acho que eu vou liberar eles. Mas eu queria que vocês apenas firmassem nessa imagem. Prometo que não passe de 1 minuto, tá bom? Isso que eu vou falar agora. Eu queria que vocês observassem essa imagem aqui. Um sozinho não conseguiu. Amém, o irmão tá amém. Tá bom, gente, obrigada. Dá uma salva de palmas para eles. Eu vou usar de misericórdia. Obrigada, vocês podem sentar, viu? Vocês estão de parabéns aí na participação do culto. Glória a Deus, obrigada. Pode deixar. Eu queria chamar a equipe de louvor, por favor. Sabe, gente, às vezes, é isso aqui que Satanás tenta fazer com a gente. Agregar pesos, colocar situações em que nos paralisa. Medo paralisa. Não saber quem é em Cristo paralisa. Falta de revelação paralisa. Ouvir e dar ouvidos àquilo que o diabo tem dito paralisa. E sabe, o diabo ele vai tentar fazer exatamente isso. Para que você não avance. Para que eu não avance. Você sabe qual é o maior dos problemas? É quando a gente está aqui, ó. A gente não consegue levantar sozinho.
Porque a gente está tentando fazer as coisas na força do nosso braço. Porque a gente está tentando agir com autossuficiência. E queridos, dentro do reino de Deus, a autossuficiência não vai adiantar. Porque nós temos uma dependência e a nossa dependência está nele. Mas sabe, queridos, quando você se abre para receber auxílio, quando você se abre para receber a ajuda que você necessita, quando você se abre para essa palavra, quando você se submete a Deus, o socorro chega. O apoio chega. E aquela situação de paralisia e de inércia, ela começa a ser abolida da sua vida. Porque o alvo de Satanás é esse. É tentar nos tirar da posição. É tentar nos colocar nesse lugar em que a gente não consegue fazer o que precisa fazer. Mas sabe, quando você entende a unção que está dentro de você, quando você entende que o Espírito Santo é aquele que te auxilia, quando você entende que essa palavra é a verdade, quando você entende que você não está sozinho. Ah, querido, as coisas mudam. Diga comigo assim, diga, as coisas mudam. Sabe, essa é uma noite de você sair daqui com a sua mente renovada em áreas específicas. E você dizer, rapaz, eu não vou aceitar não, Satanás colocando peso em mim não. Porque, queridos, um copo d'água não pesa não. Agora segura ele, vai andando a pé para a Lagoa Seca, para ver se ele não atrapalha a tua caminhada, para ver se ele não te deixa letárgico, lento, devagar. Querido, chegou o tempo em que eu e você, nós precisamos estar com nossos olhos espirituais bem abertos, sensíveis à voz do Espírito, para entender e discernir o tempo e as estações de todas as coisas. Amém? Queridos, Deus é um Deus de intervenção. Deus é um Deus de milagre. Deus não mudou, querido. Essa palavra continua atual. Ela é verdadeira. Amém. Se a gente não tiver cuidado, a gente vai se acostumar. A gente vai ouvir as notícias, a gente vai olhar o Instagram, a gente vai ver o que está dizendo. Ó, tu tá vendo? Passa o outro rio. Meu Deus, olha que desgraça. Meu Deus, que absurdo. Vige, olha que desgraça. E a gente vai se alimentando desse tipo de coisa que mina a nossa fé, que nos deixa dentro de uma caixa. E às vezes a gente não consegue enxergar mais nada. Ei, chegou o tempo de você abrir e ampliar a sua visão. Sabe, a gente não tem só uma visão frontal, não. A gente tem uma visão periférica. Sabe, visão frontal é aquilo que você enxerga apenas o que está diante de você. Mas a visão periférica, ela te auxilia nas percepções. Sabe, queridos, você que está no ministério, inserido dentro do ministério do Espírito, e é para todo crente, não precisa ser profeta, seja guiado pelo Espírito. Perceba as coisas. Esteja sensível. Vanessa, como é que a gente fica sensível? Se alimentando dessa palavra. Renovando a mente. Substituindo o pensamento que não presta pelo pensamento que presta. É fazendo as substituições necessárias. Quantas vezes você achou um pacote de comida vencido dentro da sua despensa? Porque você só ficou colocando em cima, só repondo, mas nunca tirou o que precisava ser tirado. Sabe, queridos, Deus está apertando os parafusos mesmo. Mas sabe, é para que você corra com velocidade. É para que você saia da sua zona de conforto. Queridos, a zona de conforto, ela nunca vai provocar mudanças extraordinárias na sua vida. Deixe Deus tirar você da sua zona de conforto. Deixe Deus alcançar as áreas que ainda são inalcançáveis na sua vida. Sabe, queridos, tá na palavra, é tudo ou nada. Amém. Servir ao Senhor é tudo ou nada. Ou eu entrego meu coração, ou eu me disponho a essa palavra. Ou, querido, não dá para ficar selecionando o que é bom, o que é mais ou menos e o que não toca. Ah, queridos,
Chegou o tempo de nós vivermos segundo a dispensação da graça e o ministério do Espírito. Sabe, a gente não tem mais tempo para estar com mimimi. A gente não tem mais tempo para estar andando com carnalidade. A gente não tem mais tempo para estar com raiva do irmão. Pastor não falou comigo, acredita? Que absurdo. Meu irmão não falou com você, vá você falar. A gente não tem mais tempo. Queridos, Jesus está voltando. A gente corre tanto que às vezes a gente se esquece disso. Jesus está às portas, queridos. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E Jesus está voltando para casar-se com uma igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula. Sabe, queridos, o Espírito, Ele está dentro de nós para nos ajudar em todas as coisas. Em todas as coisas. Em todas as coisas. Sabe, você não está sozinho. Sabe, quando eu pensei sobre isso aqui, quando eu vi isso aqui na verdade, o Senhor me falou sobre pessoas que estavam carregando esses pesos. Se você não tiver cuidado, pesos viram rótulos. Eu queria que você ficasse de pé. Sabe, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Aqui no começo eu estava falando para você sobre a mulher do fluxo de sangue. Marcos capítulo 5, versículo 24, começa essa história. E deixa eu dizer algo para você. Aquela mulher era banida da sociedade. Ninguém chegava perto dela porque ela sangrava. Talvez você já escutou essa história 500.000 vezes. Mas um dia aquela mulher ouviu falar sobre Jesus. Você não acha que aquela mulher estava cheia de rótulos? Cheia de pesos? Você acha que Satanás perdeu a oportunidade de dizer que ela era uma rejeitada? Que ela era uma impura? Que ela não tinha um futuro que prestasse? E fazia 12 anos. Tem gente aqui que 12 anos é a metade da vida que está aqui. Não é a minha mais, mas... Sabe, você acha que o diabo não pegou essa situação para tentar, mexer com as emoções daquela mulher? Mas, queridos, Jesus entrou na história. Ela ouviu falar sobre Jesus. E ela disse, olha, se nada deu certo até agora, com essa situação vai dar. Porque eu só preciso tocar na roupa deste homem e eu ficarei curada. Sabe que Jesus não saiu de casa para curar aquela mulher? Aquela mulher nem estava na agenda. Jesus não tinha agenda, né? Você está entendendo? Ela nem estava na agenda natural de Jesus. Jesus estava passando por ali porque ele estava indo para ressuscitar a filha de Jairo. Era outra história. Mas no meio do caminho, querido, no meio do caminho acontece muita coisa. No meio do caminho, muita coisa acontece. No meio do caminho, Paulo teve um encontro com Jesus. No meio do caminho, a mulher do fluxo de sangue foi sarada. Queridos, no meio do processo, muitas coisas acontecem. O problema é porque às vezes a gente só olha para o fim. A gente só olha para a conclusão. Queridos, Deus está com você no início das coisas, no meio das coisas e no final das coisas. Você não está sozinho. Amém. 12 anos. 12 anos. E em segundos, em minutos, uma realidade foi mudada. Às vezes é a gente que fica colocando o tempo, a esperança, a expectativa, enquanto Deus está dizendo, eu estou pronto agora. Bora! O que você veio receber do Senhor essa noite? É hoje. É agora. Sabe, não fique esperando chegar. Não, você vai ver.
Quando for 2026, ninguém me segura. 2026, querido. Se recuse a entrar 2026 do jeito que você está. Comece hoje. É agora. Sacode esses miseráveis desses pesos da sua vida. Essa é a noite. Sabe? Às vezes a gente está flexível demais. A gente está tolerante demais com o que não é para estar. Permissivo demais com o que não é para estar. Deixando as coisas acontecerem, rolando. Deixando a vida leva você. Não, queridos. Existe um propósito, existe um plano, existe uma promessa. Quantas coisas Deus não já compartilhou com você? Reaviva esse negócio aí dentro, meu irmão. Sabe, bota força, mas não é essa força aqui não. É o Espírito dentro de você. Afogueie esse negócio. Sai dessa zona de frieza. Sabe, eu queria chamar minha amiga Cíntia. Sabe, querido, Cíntia vai estar fluindo aqui, cantando. E eu queria que nesse momento mesmo, sabe, levanta suas mãos. Sabe, começa a orar em outras línguas. Começa a refletir um pouco sobre as coisas que foram trazidas ao seu coração essa noite. E sabe, queridos, não sai daqui da mesma forma. Existe um bom futuro esperando por você. 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 Aumenta a temperatura, queridos. Ora aí. Começa a orar em outras línguas. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, pelo seu Espírito. Obrigada, Pai, porque é o Espírito da verdade. Ele nos guiará em todas as coisas. Oh, shequetarabraba xererequerananaço. Yequetarabraba baxererequeranana sobrequerana. Oh, yequentarana sobro. Requenanana sebrequeranana she. Requetararabraço. Requenarabraçora. Yequentarabraçora. Novas experiências. É tempo de viver novas experiências. É tempo de viver novas estações. Cantará-se. Você que é missionário. Eu queria chamar você aqui. Você que é missionário. Está fazendo escola de missões ou fez escola de missões ou está aqui como missionário. Eu queria chamar você aqui. Requenama sobrequenana xererequenanaço. Yequetaraba sobrequenanaxe. Yexirerequenama sobrequenanaço. Robrocodrobro xererequenanaço. Yequetina sobrequenanaço. É tempo de viver uma nova fase. É tempo de viver novos níveis. Um novo tempo. Um novo tempo. Um novo tempo. Não vivendo por aquilo que vê. Não vivendo por aquilo que vê. Existe um bom futuro. Existe um bom futuro esperando por você. Porta se abrindo. Yeshikinanaso, rebrekenanaso, rekandaraba, sherere. Yeshirekenanaso. Oh, hererekenanaso, rebrekenanaso. Um bom futuro. Um bom futuro. Ishekenanaso. Um bom futuro. Robrokodranache.
Deus tem cuidado de você. Um novo tempo. Um novo tempo. Obrigada, Senhor. Graça sobre graça. Sendo levantada. Um novo tempo, Milka, sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Fica pronta. Fica pronta. Cantarabaço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigada, Pai. Aleluia. 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 Sabe, queridos, um bom futuro espera você. E esse futuro começa hoje. Começa agora. Amém. Querido, você não vai sair daqui do mesmo jeito, não. Eu não sei você, mas eu tô animada. Eu tô animada com o que Deus tem feito na minha vida. Querido, se de repente você está aqui, você diga: Vanessa, tem uns pesos que tá aqui, tá me incomodando um pouco. Coisas que eu escuto há muitos anos. Sabe, queridos ou querida, se você quiser, vem aqui. Nós vamos orar por você. Se você está nesse lugar e de repente você diz: Vanessa, eu estou precisando liberar uns pesos. Vem aqui, queridos. Vem aqui. Sabe, você está em casa. Você está com sua família. Aleluia. Te seguir
Meu interior persegue o céu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira pra te conhecer. Meu
Aleluia. Aleluia. Querido, se você está aqui e você ainda não confessou Jesus como seu Senhor e seu Salvador, hoje é uma boa oportunidade para você fazer.